é a história do apartamento da onde a Isabela Nardoni foi jogada, que era o apartamento do pai dela e da madrasta, ter sido vendido depois de 5 anos do crime. E muita gente pega e fala assim, nossa, eu nunca teria coragem de morar lá, eu não teria coragem de morar na mansão onde o Gil Rugai matou o pai e a madrasta, na mansão da Suzane von Richthofen, onde os pais foram assassinados, enfim, em locais onde aconteceram crimes, onde pessoas morreram, porque acreditam numa vibração negativa, numa coisa de dor, de sofrimento, que possa afetar os novos moradores. Então, para explicar essa história, esclarecer, para quem acredita, para quem não acredita também, não deixa de ser uma curiosidade, nós vamos conversar já com a Márcia Fernandes, a sensitiva que está aqui ao nosso lado. Boa tarde, viu, Márcia? Boa Prazer tarde, ter você querida. aqui. Prazer estar aqui. Também os nossos convidados muito especiais, especialista em segurança, Jorge Lodello. Boa tarde, Lodello. Boa tarde, Sônia. E o psicólogo Haroldo Lopes também, né, Haroldo? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Mas antes da gente começar a nossa conversa, você vai ver, não é, um retrospecto desses 5 anos que se passaram do caso Isabela. Vamos lá. Desde 2008 que este edifício, o edifício London, na zona norte de São Paulo, deixou de ser um lugar qualquer. Isabela Nardoni começou a ser agredida na garagem, foi esganada pela madrasta Ana Carolina Jatobá e jogada do 6º andar pelo próprio pai, Alexandre Nardoni. Os dois foram julgados e condenados em 2010. No entanto, desde 2008, quando o crime aconteceu, o apartamento número 62 estava à venda. E agora, 5 anos depois, finalmente ele foi vendido. Num valor abaixo do mercado, ele é avaliado em R$600 mil e foi vendido por mais ou menos 450, 470 mil reais. Mas e você? Moraria em um local onde aconteceu um crime tão brutal? Ah, não moraria. Ah, pelo amor de Deus. Então não moraria? Não, não moraria. Por quê? Ah, fica aquela energia negativa, né? Aquela coisa ruim. Não fica uma coisa boa. Jamais. Por quê? Ah, fica uma sensação estranha, né? Ah, não daria certo. Não seria sua opção? Não, jamais. Mesmo que o valor estivesse abaixo do mercado, sabe? É um imóvel bom, num lugar bom, mas tem esse crime. Isso impediria? Ah, impede, né? Eu acho que a pessoa fica assim, já com aquele mal-estar dentro daquele ambiente, né? Tá bom? Para a senhora, não. Não, de jeito nenhum. Mas ele foi vendido e os corretores sempre informaram que é o apartamento onde tudo aconteceu. E as pessoas comprou? Compraram, um casal comprou. Ah, tem gente que não liga pra isso, né? Mas a senhora não, nem pensaria. Moraria, não. Ah, eu não. O local onde moramos é, na verdade, o nosso lar. Buscamos paz, equilíbrio, tranquilidade. Será que os ambientes mantêm uma energia pesada, nociva? E isto pode influenciar em nossas vidas? Para mim não tem problema algum. Eu moraria. Tranquilamente? Tranquilamente. Porque as pessoas que faleceram nesse lugar são inocentes. Ruins são as que estão vivas. Então as que morreram não vão fazer mal para ninguém. Em 29 de março de 2008, a pequena Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, foi agredida covardemente. O rastro de sangue, desde a garagem até o apartamento, contou uma história tenebrosa, difícil de acreditar e que culminou em um dos casos de maior repercussão já vistos na história de crimes que chocaram e comoveram o país. Ela não sofreu uma queda acidental. Alguém rompeu a tela protetora da janela e jogou essa criança. Que eu não consigo acreditar que fizeram isso com ela. Pessoa que entra num lugar para roubar, ela vai roubar, não vai tacar ninguém pela janela. E não entra na cabeça de uma pessoa, a pessoa ficar com a filha caída num jardim, ainda com vida que o vizinho já tinha falado, ficar com a mulher no telefone e o cara 4 minutos e meio de pé ao lado. Isso não entra na cabeça de ninguém. Cada detalhe revelado fez de Isabela Nardoni um pedacinho de cada um de nós. Símbolo da fragilidade, inocência, pureza e felicidade, tão evidentes em uma linda criança. O julgamento, além da cobertura completa da imprensa, da certeza mostrada com eficiência pelo Ministério Público, teve também uma população que ansiava por justiça. Justiça! Justiça! Na sentença,
fogos, aplausos, lágrimas e desabafos. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos e Ana Carolina Jatobá a 26. O apartamento número 62 ficou fechado. A rede de proteção que estava cortada permaneceu assim por mais de 4 anos. Na varanda ainda tinha o patinete de Isabela. Em 29 de março, o crime completou agora 5 anos. O apartamento onde tudo aconteceu, onde Alexandre e Ana Jatobá moravam com 2 filhos, foi finalmente vendido. Sabe-se que o dono do apartamento, na verdade, é um casal, que eles agora iniciaram uma reforma, ainda não estão morando no local, a rede foi retirada e o casal não tem filhos. Especialistas garantem que a casa, o imóvel, tem um padrão vibratório, uma energia. É perfeitamente compreensível a demora em vender um imóvel onde aconteceu um crime tão brutal. A senhora compraria ou moraria em um imóvel onde aconteceu um crime tão brutal? Não. Não me sentiria bem, tristeza, não moraria. Não gostaria. Até hoje, nem na rua eu passo quase. Outro crime que chocou o país aconteceu em 31 de outubro de 2002. O caso Richthofen. Marísia e Manfred dormiam quando Suzane, Daniel e Christian Cravinhos entraram pela garagem e, autorizados pela própria filha do casal, entram no quarto e golpeiam com barras de ferro o casal que dormia. Todos também foram julgados e condenados. A mansão onde tudo aconteceu, aliás, um belo imóvel avaliado em mais de 2 milhões de reais, está abandonada. O local é sujo, os muros foram pichados. O patrimônio está avaliado em mais de 11 milhões e o processo de inventário tem mais de 11 volumes. Corre desde a época do crime. O mato é alto, o estado de abandono é total. Os vizinhos chegaram até a temer a existência de focos de dengue na área da piscina. Você moraria na mansão Richthofen? Compraria este imóvel? Com certeza, porque as pessoas que morreram não têm culpa da brutalidade das outras pessoas que mataram eles. Mas você faria alguma mudança? Ou sei lá, mandaria benzer o local para ficar mais tranquila? Nada? Não, os mortos não fazem mal para ninguém. Quem faz são os vivos. E se eles morreram porque alguém matou, eles são inocentes. Então, para você, o ambiente fica leve. Com certeza, vai ter um anjo lá protegendo sua casa. Porque eles são inocentes. Gil Rugai, condenado recentemente pela morte do pai, o publicitário Luiz Carlos Rugai, e a madrasta Alessandra Troitino, em um crime que ocorreu em 2004, ele foi julgado, embora tenha saído livre. Ele foi, sim, condenado pelo Conselho de Sentença e pegou 33 anos de prisão. A casa onde o crime aconteceu não está abandonada. Ela permanece em ótimo estado, é bem cuidada e hoje funciona um escritório de advocacia. Mas a senhora moraria, é verdade que a senhora até estava aqui e caso o imóvel ainda não tivesse sido vendido depois de 5 anos, a senhora compraria? Compraria. Para mim não tem problema nenhum. A gente oraria por ela o resto da nossa vida. Não. Por quê? Aquelas lembranças que causou o impacto, que causou a morte dela aqui no bairro, ia trazer muitas lembranças. Mesmo que a senhora pudesse reformar, mudar, não? Compraria, não. Não. Por quê? Porque eu acho que não tem cabimento. Principalmente com a criança, né? Se fosse com um adulto, não vai lá, mas com a criança não. Isso não é um crime, isso é uma brutalidade, né? Ao passarmos aqui pela rua, fica impossível não olharmos para o 6º andar ou até para o jardim, onde Isabela Nardoni deu seus últimos suspiros e ainda lutou pela vida. Lógico, somos leigos, mas mesmo aqui, do lado de fora, ainda sentimos e lembramos de todo o caso, de todo o crime. Será que dentro do apartamento número 62, é diferente? É possível lembrar de tudo isso ou sentir? Um ambiente pode manter a energia de um crime que aconteceu há 5 anos?
Pois é, uma questão delicada, né, e polêmica. Vocês viram que as opiniões são muito divididas e nada melhor do que conversar com uma especialista, no nosso caso aqui, a sensitiva, a Márcia Fernandes. Eu acho lindo as pessoas que têm esse desapego. Não, moraria sim, as vítimas são pessoas inocentes, a Isabela seria um anjo que estaria dentro desse apartamento protegendo as pessoas, mas eu sou muito sugestionável, eu não conseguiria, como disse aquela outra senhora, são lembranças tão tristes, né? Não estou nem falando assim daquela coisa que tem gente que tem medo de espíritos, tem isso e aquilo. Não é isso, eu acho que seriam as lembranças mesmo. Pelo menos para mim seria difícil de passar. Cada dia tá lembrando e, nossa, Deus me livre de viver com uma história triste dessa, conviver com uma tragédia todos os dias. Para mim não daria, mas tem pessoas que fazem. Para você daria, não dá? Para mim daria, porque eu conheço o assunto, sou profissional, mas daqui a pouco eu vou fazer alguns detalhes sobre o que é uma cena de crime com sangue, que é muito complicado. Certo. A Márcia Fernandes vai falar já. Só queria saber também, rapidinho, conseguiria, não conseguiria morar num lugar onde acontece uma tragédia? Moraria. Moraria também. Tá certo. Márcia, boa tarde mais uma vez. Obrigada pela presença. Eu vi que você acompanhou atentamente aí a reportagem da Cíntia Lima. No caso agora, o assunto tem sido o apartamento da Isabela Nardoni, porque 5 anos do crime, exatamente, no último dia 29, hoje é dia 1º de abril, e depois também se estende isso a outros imóveis que a gente sabe que aqui em São Paulo, por exemplo, a mansão do Gilgar virou um escritório de advocacia, a mansão da Susana Richthofen continua fechada e as pessoas têm mesmo um certo medo, um certo preconceito, tanto que para vender demorou 5 anos. O sítio do Bruno lá em Minas Gerais precisaram queimar pela metade do preço, senão ninguém também iria comprar. O que justifica ou não justifica esse receio, esse preconceito, esse medo das pessoas? A gente vai falar da parte espiritual, né, no caso. Justifica sim, eu não moraria não, porque cria-se uma forma pensamento. O pensamento da gente é vivo tão quanto a gente. Sim. Então, cria-se uma forma de pensamento terrível que fica grudada em todas as paredes e isso do momento do crime, você imagina o pensamento louco dessas pessoas todas. Então, essa forma de pensamento é criada e fica grudada nas paredes, primeira coisa. Segunda coisa, é uma criança, mas vamos que esta alma não esteja feliz, não esteja encontrada, que a alma que foi assassinada não se conforma com isso. Ela vai ficar ali e muitas vezes, 60% dos casos. É mesmo. 60% dos casos. E fico querendo revanche, e querendo encrenca, e querendo... não consegue sair da hora do momento do crime. Então é terrível. E vivendo aquele momento. Nós chamamos de umbral. Então, os umbralinos, na verdade, ficam na terra. Ficam em volta da casa onde morreram, ficam ali querendo... inclusive fazer a revanche mesmo. Então eu não moraria, eu acho muito difícil. Mais difícil ainda é a forma de pensamento que todo mundo manda para o apartamento, porque quem passa na frente desse teve uma senhora que me falou que ela evita até passar em frente ao prédio, porque né? É de medo. Então eu vou olhar para o apartamento, nossa, lá tem fantasma. Não, porque lá não tem nada bom. Lógico que essa energia eletromagnética vai chegar no local. Então, precisa tomar muito cuidado. Por isso que padre benze a casa, que pastor benze a casa, que espíritas tiram os obsessores. Mesmo assim, eu chamaria, né, qualquer pessoa legal para fazer uma desobsessão, mas com muito critério. É isso que eu ia te perguntar. As pessoas vão mudar, me parece que é um casal que não quer dar entrevistas, evidentemente, né? Eles não têm filhos, então não seria nem essa preocupação, que muita gente ligou semana passada, quando nós demos essa nota, falando assim, nossa, mas eles têm filho, vão ficar no quartinho da menina, como é que vai ser? Todo mundo tem uma preocupação. Assim, esse casal não teria filhos, quer dizer, aquele apartamento não vai ter um quarto de criança novamente, mas as pessoas falam, mas e quem vai morar lá, mesmo não acreditando em nada? Seria bom tomar algum tipo de providência? Ou quem, de repente, vai morar num local assim, por uma série de circunstâncias, mas tem medo, pesa, tá triste, o que poderia fazer para, de repente, dar uma limpada nessa energia de um crime de morte? Sempre chamar um profissional, seja ele um pastor, um padre,
um espírita, seria bom. Mas assim, algumas coisinhas que a gente pode fazer que são práticas. A primeira coisa é pintar a casa com cal. Então não é tinta, essa tinta que usa agora não, chama caiada. Isso ajuda a tirar as energias eletromagnéticas das paredes. Então, todo mundo que for pintar a casa, todo mundo, antes dá uma caiada, a gente chama caiada, pintar com cal a casa. Depois, ter uma Bíblia e orar nesse local diariamente o Salmo 66. Em voz alta. Todos os dias? Todos os dias. Antes de mudar? Antes de mudar, já coloca a Bíblia aberta lá no Salmo 66. Não chamar defunto, pelo amor de Deus. Quer dizer, o que é chamar defunto? Tem gente que fala assim, minha mãe morava aqui, que bom, será que ela vai ficar feliz aqui? Ai, mãe, que bom, olha a casa. Tá vendo, mãe? Estou pintando a casa. A mãe é morta, no caso. Não tem que chamar. Caso de herança de família. Pela herança de família. Não se fala com... Quem foi embora, foi embora. Não se mexe com essas coisas. Então, dá uma caiada na casa, o Salmo 66. Importantíssimo fazer 16 missas para os desencarnados do local, no caso a menininha, orar 16 missas para ela. Então, são coisas que se deve fazer no próprio apartamento, você está falando em alguma igreja? Alguma igreja. Pedir para orar 16 missas para todos os falecidos da casa. Tá? Isso é importante. São algumas dicas que a gente pode estar dando. Ter que ter lírio da paz em casa. A gente compra aqueles vasos enormes e compra o lírio da paz, porque o lírio da paz é um termômetro. Se tiver alguma energia eletromagnética negativa, ele morre. Então, você fala, você não precisa ser espírita e nem ser vidente para saber. Poxa, se o lírio da paz começa a morrer porque ainda existe a energia negativa na casa. Então, é outra dica. Os animais, por exemplo, o gato mia demais no lugar desse. Mas os cães lá têm demais. Eles ficam olhando para um ponto fixo como se eles estivessem vendo alguém eles estão mesmo, vendo. Né? Eles estão vendo. O cão ele é clarividente. Claro, E o gatinho, ele fica arrepiado. Ele começa a arrepiar. Então, os animais mostram também se existe alguma coisa no local. A gente usa a água anil, o azul da água. Água azul, gente. Pinta a parede de azul. Pinta a porta de azul, passa nos azulejos qualquer anilina azul, também pode ajudar muito a retirada de obsessores. Neste caso, em qualquer outro. Tá. Como eu digo, 60% dos mortos ficam. É muita coisa. Independente de serem vítimas de uma tragédia, vítimas de um crime, como aconteceu com a Isabela Fica e com naquela os outros. cama. Sabe aquela senhora que fica naquela cama 30 anos naquele quarto? Sim. Você sai, ela pode estar ali. Eu quero continuar a ficar aqui. Ela senta na cama. Mas eu estou bem, agora eu melhorei. Eu quero ficar aqui com todo mundo. E isso é terrível para quem vai mudar. Para quem vai mudar para casa é terrível. Certo. Vamos ouvir a opinião do psicólogo Haroldo Lopes. Eu trabalhava como uma sensitiva na Rádio Capital, a Isabel Picaroni, e assim, eu sempre gostei de casas antigas, essa coisa toda, né? Um dia eu vou morar numa casa bem velha, bem antiga mesmo, essa coisa. E ela falava, então faz o seguinte, pinta as paredes de branco e um mês antes de mudar, você tem que colocar em cada cômodo esses copos de plástico descartáveis que tem em bebedouro de água, em festinha de criança, essa coisa toda, amoníaco, né? Que você coloca em cada cômodo, deixa por 5 minutos, tudo fechado ali, e só 5 minutos que depois você morre na casa também, né? Aí você abre todas as janelas, de preferência num dia bem claro, de sol, de céu azul, e a partir daí você limpou a casa de qualquer tipo de energia negativa. Quer dizer, é uma opinião também, Não, é bacana. E o amoníaco é muito forte, tem que tomar muito cuidado para lidar com o amoníaco. Por isso que tem que ser copinho descartável e pôr só um pouquinho mesmo. Mas ele mexe com as almas trevosas, quer dizer, com almas piores do que qualquer Nardone, sabe? Certo. Então são almas trevosas. Então tem que tomar muito cuidado para não deixar cair. É uma faxina espiritual radical mesmo. Nossa! Você toma cuidado para não deixar cair, etc. Mas também é legal. Tá certo. Haroldo, como psicólogo, qual é a sua visão desse assunto? Você diz que moraria, é só porque você é um psicólogo e vê a questão de uma outra maneira, mas é sua opinião pessoal mesmo? Não, Sônia, eu acho que a primeira coisa importante a se colocar é o que é ciência e o que é crença. Né? Ciência é tudo aquilo que você pode provar em laboratório.
Tá? Então, por exemplo, o indivíduo chega e fala, olha, a casa aqui de vez em quando estala à noite, tem um barulho. Evidentemente que você vai pegar um engenheiro, uma pessoa que conhece, e daqui a pouco a pessoa pega e fala, olha, essa casa aqui tem uma quantidade de madeira, e a gente sabe que dependendo da temperatura, existe a contração e dilatação de material, e isso pode trazer barulhos. Então, eu diria o seguinte, que cientificamente não existe absolutamente nada a se provar. Aliás, muito pelo contrário, eu adoraria ver Mas você é parapsicólogo também, né? Como? Você é parapsicólogo também. Sim. Então, sim, você acredita numa outra dimensão espiritual. Não, os poucos casos comprovados em laboratório de parapsicologia foram fatos com pessoas vivas. Por exemplo, um copo que de repente, misteriosamente, foi arremessado de uma mesa na parede e se espatifou. Né? Algumas pessoas parecem ter determinadas atividades elétricas cerebrais. Para que vocês entendam bem, vou dar um exemplo que não tem como confundir. Um raio. Você tem uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica, ela se transforma em uma energia luminosa, que o céu fica claro. Além de energia luminosa, ela se torna também numa energia sonora, que você escuta o barulho tremendo do trovão, correto? E também essa energia, ela pode se transformar em energia mecânica, que você pega e com esse trovão arrebenta uma árvore e cai. Então, lógico que a energia que nós estamos falando da natureza não é a mesma energia do nosso cérebro, mas as pessoas têm. Então, observou-se que, nos pouquíssimos casos no mundo em que a ciência estudou, você observava pessoas com alterações eletroencefalográficas e essas alterações poderiam energeticamente modificar uma energia e, por exemplo, às vezes até iluminar um ambiente com aquilo de luz própria, mas provida de um indivíduo vivo e não morto. Então, o que acontece? Nunca ninguém voltou para dizer, me desculpe, a Márcia colocou que 60% dos indivíduos ficam presentes. Mas de onde veio essa estatística? É isso que a ciência não pode aceitar, porque a ciência tem que se basear em fatos reais. Olha, eu estou vindo aqui do outro plano, eu não pertenço a esse plano, então é um ponto, mas isso não acontece. Que não exista. Não é porque você não vê que mas não existe. É aí que reside o perigo. Você pode discordar até da estatística, agora do fenômeno em si, acho que não. É aí que reside o perigo. Por quê? Porque a gente passa a tecer uma série de colocações e a gente tem que perceber que não são todas as pessoas, Sônia Abrão, que têm uma estrutura psicológica. Muitas pessoas acabam ficando assustadíssimas, entendeu? Em relação a outros possíveis planos e às vezes passam a evitar um imóvel, passam a evitar o prédio todo, porque na realidade é você que está projetando todos esses perigos, essas ameaças, né? E eu já disse aqui a semana passada, na realidade, o horror não estava nas paredes do prédio, do apartamento que o casal comprou e fez muito bem em ter comprado. O horror não estava na porta nem na janela, e muito menos no jardim, e muito menos ainda na Isabela. O horror estava nas pessoas que cometeram esse crime. Claro. Essas pessoas, sim, precisam ser cuidadas em todos os sentidos. Mas, então, que fique claro, cientificamente, não existe prova absolutamente nenhuma de interferências comprovadas. Olha, está aqui, ó. E a casa está toda impregnada com energias do outro mundo, de pessoas mal intencionadas, de pessoas que estão presas aqui. Não tem como comprovar. Isso é um produto de fé. Cientificamente, nada a comprovar, não acredito. Tá certo. Mesmo assim, eu não compraria aluguel. Sônia, duas coisas eu queria levantar. Uma que foi um detalhe que você falou com muita propriedade, chamado sugestão. As pessoas são sugestionáveis. O caso Isabela Nardoni, o caso Suzano von Richthofen, o caso Mércia Nakashima, o caso Bruno, são casos que o Brasil inteiro comprovou. Se qualquer pessoa entrar... Vender o apartamento do Marcos Matsunaga também vai ser difícil, né? Sônia, qualquer pessoa que entrar no apartamento que foi vendido, sabe como aconteceu aquele crime. A pessoa, ela entra, ela já sabe, nossa, foi nesse local que a madrasta apertou o pescocinho da menina. Ela caiu aqui. Depois ela foi transportada para aquele apartamento. Todo mundo sabe. Isso que nós estamos mostrando, o Brasil acompanhou. Então, a questão da sugestão é algo que a gente sabe que isso é importante e existe. 2, eu queria falar
eu até ia pedir para o diretor mostrar as cenas com o sangue. O sangue, eu já estive não em dezenas de cenas de crimes, eu estive em centenas de cenas de crimes. E eu posso dizer uma coisa, Sônia, o sangue é um produto completamente distinto do que você possa imaginar. Os filmes tentam fazer algo parecido com o sangue. Nenhum filme consegue, nem em Hollywood. Por quê? Porque essas manchas de sangue, mesmo limpas, continuam lá, Sônia. O sangue não sai daquele local. E digo mais, se ele ficar incrustado na fenda, no rejunte de algum tipo de substância, de material que esteja no chão, ou eventualmente na parede, ou eventualmente em tecido, é algo que deixa um cheiro diferente, é algo que deixa, assim, uma energia diferente, porque sangue é um produto, tanto é que o luminol consegue revelar o sangue que você não enxerga. Nenhuma outra substância consegue fazer. Nesse caso, houve sangue espalhado por todo o apartamento. E pelo que eu sei, não houve reforma nenhuma. Então, o conselho que eu dou para esse casal é que aquele chão da casa tem que ser quebrado. Porque aquilo tem que ser trocado. Por quê? Porque aquilo, eu posso lhe garantir, está lá impregnado, mesmo não sendo visto a olho nu, gera um mau cheiro, gera, na realidade, além do cheiro, uma marca que está naquele local. Mas o que mais me impressiona... isso pode sugestionar. Pode sugestionar. E o que você disse é a palavra-chave para mim. É a sugestão. Porque o apartamento 62 do edifício London ficou marcado. As pessoas que, mesmo que nunca entraram lá, se você colocar ela na porta, Sônia, ela sabe. Aqui é a sala, virando é a cozinha, depois você tem 2 quartos. A cobertura foi total, Foi total. Né? Então, eu entendo que a pessoa, para comprar, tem que ter realmente um psicológico muito interessante para poder morar. Se não, pela sugestão, ela pode ter problemas de ordem emocional. Você falou um aspecto certo, interessante, desculpa, Deixa eu falar com a Márcia. Quando você corta, por exemplo, tive um amigo na infância que acidentalmente cortou uma artéria do braço, e você sabe que a artéria, o coração bate, aquilo vai esborrifando, mas alagou o local. Independente dessa pessoa ter morrido ou não, e graças a Deus esse colega não morreu, o sangue ele vai ter a mesma característica, porque ele coagula e você vai para o hospital. Agora, e às vezes a outra pessoa vai para o cemitério. Independente de qualquer coisa, a gente só fica assustado quando esse sangue pertence a uma pessoa que acabou falecendo. Se é uma pessoa que se recuperou, voltou para casa... se fosse assim, tinha gente que não desmaiava tirando sangue. Você limpou tudo, esse sangue, uma hora, você vai ter produtos adequados que você vai ter, vai tirar aquele cheiro característico. Eu acho que o principal problema em tudo isso é deixarmos uma população assustada e muitas vezes... Isso vem lá da antiguidade, nem tinha televisão, o pessoal já rezava, fazia ritual para os espíritos, nós estamos deixando o pessoal assustado. Eu entrei, depois do edifício Joelma, que muitos não se lembram, mas foi um incêndio pavoroso aqui na Praça das Bandeiras, no centro de São Paulo. Depois de muitos anos, eu entrei nesse edifício. Eu fiz uma oração porque eu vi ele na porta-velas, entendeu? Eu não senti absolutamente nada, não escutei absolutamente nada. Está lá o edifício funcionando, cheio de escritórios. Então, eu acho que a gente tem que... Esse negócio de deixar a população assustada também não é. Está deixando a população assustada. Esses fenômenos existem há séculos e séculos e séculos. Amém. Sabe? Isso faz parte da condição humana e eu acho que vem da nossa própria... ponto de interrogação da nossa origem. Você não sabe de onde você veio, por que você está, para onde você vai. Então, e ainda recebemos um nível de inteligência em que você pode questionar tudo isso profundamente. O mistério assusta, a morte assusta porque ela é um mistério. Você já assistiu uma sessão de hipnose em que o indivíduo fica com a ponta da cabeça numa cadeira e com a ponta do calcanhar em outra completamente reto, ou seja, catatônico. O psiquismo, a sugestão, ela tanto leva o indivíduo a até proporcionar uma cura, a que chamamos de milagre, como o indivíduo sugestionado adoece. Deixa eu falar. Por sugestão. Entendi. Eu sou meio cartesiana nessa história. Eu acho que realmente nós não somos um corpo que temos uma alma, nós somos uma alma que moramos num corpo durante um determinado ponto. A alma é distinta desse corpo, portanto ela é imortal. Mas parece que a alma fica mais perigosa. Entendeu? A alma fica mais perigosa do que o ser humano. Quem é perigoso é o vivo. Tá, tudo bem, eu concordo também de repente com isso. Você morre, mas assim, eu tenho poderes. um lado que vai além do psiquismo, ele vai para a dimensão espiritual. Eu tive uma série de experiências
experiências nesse sentido com pessoas da minha família, que eu não vou dizer aqui o que eu vivi com elas, entendeu? Depois de mortas, para mim isso existe de verdade, mas isso é de cada um que sente ou pode vivenciar uma coisa como essa. Por isso que o que a Márcia fala, eu paro para ouvir com muita atenção, porque a gente sabe, saber no sentido de ter vivenciado uma série de coisas que, por isso que eu sempre disse para o meu filho desde pequeno, não é porque você não vê que não exista, as coisas estão por aí, sabe? E eu acho isso, para mim, dentro da minha cabeça, isso faz sentido. Isso não é querer assustar ninguém, porque vai de cada um. Você vê que muitas pessoas falaram, não, vou lá, moro sim. Acho legal, acho que isso facilita bastante a vida das pessoas. Tem um monte de coisa que, inclusive, nos segura, até nos amarra. Mas eu acho que realmente é de cada um. Não é uma questão de assustar, não vou morar lá, porque está todo mundo falando que tem fantasma. Tem quem acredita e tem quem não acredita, como vocês. Você é religiosa? Aqui, deixa eu falar com a Você não é Márcia. religiosa? A própria Bíblia não diz que você não deve temer absolutamente nada. Se você estiver com Deus, não é uma questão de medo, é uma questão de tristeza, é uma questão de compaixão, é uma questão de você pegar e falar assim, meu Deus do céu, isso aconteceu aqui. E isso volta na cabeça das pessoas mais sensíveis ou mais sugestionáveis, eu me encaixo mesmo nessa área, do que normalmente para aqueles que falaram, acabou, Isabela. O Brasil chorou por essa menina. É muito forte. É como se fosse Isabela um parente de cada um de nós. Esse sugestionamento realmente é forte e existe. Eu me lembro, quando houve o julgamento, as pessoas choravam pela condenação, como aconteceram de outro. Por quê? Porque você se envolve com aquela pessoa que se foi. Você acha que alguém vai comprar o imóvel do Marcos Matsunaga, sabendo o quarto em que ele foi esquartejado, sabendo, porque as TVs mostraram, a polícia forneceu as imagens, fez a reconstituição, por onde ele foi arrastado, onde é que ele foi. É fácil tomar aquele elevador onde ela sai com 2 malas com rodinha, você sabendo que tem pedaço de ser humano lá dentro? Isso é uma coisa. Isso vai dizer que é só sugestão? Isso é uma coisa. Agora, não quer dizer que o Márcio Matsunaga esteja lá dentro. Ninguém está falando desse ponto de vista. Ninguém está falando desse ponto de vista. A gente não vai pegar e falar que uma criança como a Isabela pode ser uma influência negativa na vida de uma pessoa, sabe? O que tem lá dentro, que eu acho que plasma lá dentro, é a energia daqueles 2 que estão pagando por isso e onde pagar a vida inteira. É outra história completamente diferente. Márcia, eu queria que você falasse mais sobre isso, nessa dimensão espiritual, como a gente falou, né? O caso do apartamento e do Marcos Matsunaga, que vai entrar em inventário, já deve ter entrado, mas vai ser muito difícil, porque o que aconteceu ali também foi extremamente monstruoso. Morrer já, né? Morrer já, você disse, é um mistério. Já é difícil. Todo mundo, tem medo de morrer, não tem medo de morrer. Ninguém quer morrer. Agora, morrer em desastre, morrer desesperado, morrer em situação grave, você pode levar um susto tão grande que você não aceita a sua passagem. Então, é bom que se diga aqui, que eu estou dizendo sobre a espiritualidade. Então, Kardec explica que muita gente que desencarna não vai embora. Então, continua. E aí, eles são amparados. Existem espíritos amparadores que vêm nos buscar. Vamos embora para um outro plano. Você vai reencarnar mais tarde ou não vai? Desculpa, só pegar o gancho. Tem um seriado americano que faz muito sucesso. Agora, eu deixei de acompanhar, não sei se ele continua ou não. Que é o Ghost Whisperer, né? Que é exatamente isso. A médium, ela faz contato, ela começa a ver essas pessoas que estão com dificuldade de ir embora. Caso, e ela vai desvendando os crimes, né? É o seu caso, exatamente de você. Caso. Até levá-los à luz. E quando a luz aparece, eles já conseguem ir em paz para um outro plano. Para você, Marcia? Pode. Depois eu queria que você me falasse também esse aspecto que o Haroldo está falando, e do ponto de vista científico, o diretor até lembrou bem. Os cycles, né, que são esses médiums que trabalham com a polícia americana. Na época do sumiço, do desaparecimento da Priscila Belfort, que agora está voltando às manchetes dos jornais, eu pensei muito nisso, da família poder contratar, trazer para o Brasil um desses cycles e que eles pudessem, pelo menos, quem sabe, chegar a uma pista ou dessa menina viva ou dos restos mortais dela, porque já aconteceu de um deles, inclusive, porque também existe reportagens a respeito nos canais da Câmara, localizar um corpo a 150 quilômetros de distância da cidade onde aquela pessoa tinha sido assassinada. Eu acredito que essas coisas existam, mas pode fazer sua pergunta. Isso é uma verdade, o americano utiliza
de pessoas com uma paranormalidade capaz de auxiliar de alguma maneira. A polícia americana não despreza isso, trabalha com isso. Eu só queria que você completasse o raciocínio que eu interrompi, aí o Nordelo fala. Então, quando as pessoas morrem e morrem nervosas ou assustadas, 60% delas não se encaminham, não vão embora. Então, ficam no umbral. Então, o que é umbral? É exatamente no desespero da vida. E fica à mercê, fica em volta da terra, na crosta da terra. Mas muitas se sentam literalmente. Eu me lembro que eu fui, aí eu preciso contar isso. Eu fui benzer, né? De outra forma. Eu fui exorcizar um apartamento, que eu cheguei lá, tinha uns senhorzinhos, literalmente, não tinha sofá no apartamento, mas eu vi o sofá, ele sentado. Eu não saio daqui, a senhora não vai alugar esse apartamento. Eu falei, não, meu senhor, mas assim, assim, assim. Então, existem médios que fazem a limpeza, existe a doutrina, mas o espírito que está lá dentro pode não querer ir. Ele fica em estado de choque, ele fica gritando. Mais do que isso, nesse caso Nardoni, a briga, a encrenca, aquela estrutura de maldade na palavra, sabe, quanta coisa ruim não deve ter sido. A violência do gesto, né? A violência verbal, ficou tudo grudado na parede, lógico que fica. E isso precisa de muito tratamento, de muito tratamento físico, que eu digo mesmo, e espiritual, para poder limpar. Então, infelizmente, todos nós vamos morrer, mas 60% da turma que vai morrer, que está conversando agora, vai dizer assim, eu não quero ir embora. Precisa de um período a mais. Precisa de um período de sabe, você fica num torpor. Porque se apega àquele lugar. Por isso que a gente tem que ter desapego. E essa que é a lição da vida. Difícil, desapego. Essa casa é minha, mas por hora. Meu filho é meu, mas por hora. Esse carro é meu, mas por hora. Esse desapego faz com que a gente seja um morto mais... Um morto especial, tranquilo. Nesse caso, não. Você sabe que uma vez eu assisti 3 vezes uma sessão de efeitos físicos em Interlagos. Eu vi andando a 60 centímetros do solo uma pessoa, vi um megafone que passeava pela sala falando o nome das pessoas. Só que tudo isso estava vinculado, não só esse ser, como também o megafone, a um médium de efeitos físicos acorrentado e dele, da boca, do nariz, do ouvido, saía ectoplasma. Então, o que eu quero mostrar e deixar bem claro é o seguinte, que esses fenômenos, parece que uma parte expressiva deles tem uma explicação científica e essa ciência que não é comprovada, mas tenta entender como aquele sujeito consegue jogar ectoplasma para fora e pegar um megafone e esse megafone pairar no ar. Como consegue fazer isso? Então, é tido como um fenômeno de pessoas vivas e não de pessoas desencarnadas. Então, eu acho legal esse debate que a gente está fazendo, porque é um debate que coloca justamente ciência e crença de um lado, e muita coisa pode ser aproveitada, porque isso foi inclusive fotografado. Sempre que aparecer uma fantasmogenia, um fantasma, e for fotografado, menos de 60 metros existe ou uma pessoa com graves psicoses ou um médio de efeitos físicos não descoberto ainda. Tá perfeito o que você está falando. Eu queria te trazer a experiência que eu tenho em relação ao local de crime, principalmente local de crime de homicídio. É realmente quando você adentra um local de homicídio. Aquele silêncio, a energia que você percebe naquele local é algo que só quem foi sabe o que é. Tem autores que usam a seguinte frase: quando você vai no local de homicídio, tente ouvir o que o local está querendo te passar. Ou seja, parece que o local quer dizer: quem matou fulano de tal foi fulano de tal. E eu quero dizer, não tenho especialidade nenhuma nessa área, mas uma coisa eu tenho que concordar, Sônia. Eu tive algumas experiências com pessoas, vou dar um exemplo, pessoas invejosas, que a pessoa olhou, isso eu presenciei, um relógio de um amigo com olhar de inveja, Márcio, o relógio parou imediatamente. Tive uma outra experiência de um carro que eu tive, e uma pessoa conhecida invejosa olhou, quando eu fui ligar o carro não pegava mais, sem explicação.
Existe, né? Lógico que existe. Energia eletromagnética negativa. Agora, volto a repetir. Quando você pega um local de crime, como nós estamos analisando, o apartamento 62 do edifício London, aonde o Brasil inteiro entrou naquele local. Eu acho que, como a Sônia disse no começo, só a questão da sugestão já pode trazer, né, problemas para quem lá for morar, porque a pessoa começa, sem querer, estando sozinha ou acompanhada, a se sugestionar com um crime bárbaro que chocou o país, assim como bem você lembrou, o caso de Marcos Matsunaga. Será que é fácil entrar naquele apartamento? Andar naquele elevador? Deus me livre, claro que não, né? Lógico que não. A energia eletromagnética é muito negativa nesses lugares. Meio tempo, a placa, isso diminui. Eu fui na casinha da Rua, você lembra? O Castelinho. Tá, que é um crime em família, eu entrei né? no Castelinho, já fazia mais de 100 anos. Um irmão matou o outro, isso. Ali eu vi. Mais de 80 anos. Então, lá vai depender do espírito. Do espírito que está... De repente, ele pode ser doutrinado em um dia, como em 100 anos, não. Entendi. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada morto tem sua maneira de viver. Que a vida continua, a gente não tem dúvida nenhuma. Agora, em outros momentos, em outros estágios. Agora, a pessoa ficar na vida que não lhe pertence mais, a gente dá isso o nome de obsessor. Você imagina um obsessor das casas, que ficam anos e anos e anos nessa encrenca toda. A casa não vai para frente, os cachorros adoecem, os gatos adoecem. Te dá muita... Tem casa que ninguém tem, todo mundo tem rinite, tem alergias e médicos nenhum sabe o que é. Insônia, muito barulho pela casa e pode ser que esse barulho seja espiritual mesmo. Então a pessoa fala assim, eu não sou feliz nessa casa. Lógico, ela é cercada de fantasmas. Tem uma coisa também que as pessoas falam muito e se você observar é até curioso, acho que até para quem não acredita. Pelo menos aqui em São Paulo, os pontos, né, eles variam muito. Hoje o ponte aqui, as casas comerciais estão nessa região, consultórios, as residenciais lá, daqui a pouco muda tudo, né? É uma outra zona, uma outra coisa. A cidade tem uma energia bastante mutante mesmo. Então tem bairros mais antigos que hoje as casas acabaram virando consultórios, restaurantes, lojinhas, é tudo casinha, mas virou ponto comercial. E tem várias que nada vai para frente. Exatamente. Perto de onde eu moro, mas já teve casinha que era lojinha, que foi consultório, que foi restaurante, que foi estudo fotográfico, nada vingou. Se tiver um espírito na porta de uma coisa loja, impressionante. Não vai, né? não vai. Mas se eu posso dar um exemplo que o Brasil vai lembrar, o Bar Bodega. Exatamente, em São Paulo, teve aquele crime ocorreu um todo, assalto lá dentro, que um dos donos era atores famosos de uma emissora, houve uma morte lá dentro, o bar ficou fechado. Quando acalmou, os proprietários tentaram reabrir, ninguém ia, foi vendido, a pessoa abriu contra o nome, ninguém ia, e assim por diante, até que resolveram ali não ter mais a questão do bar. O Bar Bodega está aí, era um local, era um dos points mais badalados de São Paulo. E depois daquela morte que teve lá dentro, em razão de um latrocínio, o ponto, a gente diz na gíria popular, ficou micado. Ninguém mais queria, como você disse, uma lojinha. Por algum motivo. E aquele motivo foi uma morte. Sabe que tinha um cabeleireiro na rua Goiás, lá em Higienópolis, né? O pessoal conhece muito aquela rua. E era dessas casinhas antigas, aquele sobrado do pontudinho, a porta aqui embaixo, você sobe uma escada, ali não sei o quê. Quando ele foi alugar o lugar, aí falaram assim pra ele, não monta nada aí, não é legal, não sabe? O lugar, as pessoas já viram muita gente diferente aí. Tipo, vamos pra ele, ó, tem fantasma, tem assombração. E o Beto, que infelizmente já se foi também, não imagina, adorei, é ótimo. E como é uma casa de 2 andares, eu vou morar em cima e meu salão é embaixo. Né? E ele mudou realmente para lá e nada acontecia e ele tocou um negócio diferente. Aí chegou uma época em que ele sentia umas coisas estranhas, né? Era a história que o Haroldo falou de bate uma coisa aqui, estala outra ali, casa velha, deixa para lá. Até um dia que ele estava no quarto e ele
viu uma coisa passar. Aí, daqui a pouco, viu outra. E ele falou, nossa, será que alguma cliente ficou aqui? Eu não percebi, porque era mulher. Até um dia, ele ainda conta isso, era véspera de Ano Novo, o salão lotado, quando todo mundo viu aquela mulher de vestido antiguinho, parada ali na porta, olhando para a cara de todo mundo entendeu? Não foi só ele. E assim, talvez, eu acho mulher mais sensível para esse tipo de coisa. Pode ser um tipo de preconceito, mas eu acho. Todas as clientes viram e, ao mesmo tempo que viram, deixaram de ver todos ao mesmo tempo. E depois daquilo, ele não conseguiu mais ficar na casa. A partir dali, ele começou a pensar seriamente em fechar o salão e acabou fechando. E hoje eu passo por lá e nunca mais vi aquela casa aberta. Não sei, na verdade, o que aconteceu. Pode ser só impressão minha. Mas é uma coisa testemunhada por várias pessoas ao mesmo tempo, no mesmo minuto, viram junto e deixaram de ver ao mesmo tempo, porque ela simplesmente evaporou. Agora, aquela casa é antiga e a maneira que ela estava vestida era absolutamente de acordo com a época da casa. Deixar uma pergunta, vai dizer que isso não existe? Posso deixar uma pergunta? Eu gostaria que vocês que têm um ponto de vista, eu respeito, vocês também de casa, vocês já perceberam? Cada um representa uma maneira de pensar. Por exemplo, aqui, quantas né? pessoas, e todos sabem disso, quem aqui já não escutou alguém dizendo, olha, que é lindo ir para determinado cemitério e você vê as plantas todas bonitas, rosas, tudo ali pega, é bem tratado. E tem gente que, inclusive, quando não está bem, vai passear nesses cemitérios e dizem que saem melhor. Então, eu pergunto a vocês, ali está enterrado gente boa, gente que matou, gente de todo tipo, mas brota. Não sei se é do lugar mais sujo ou do lugar mais contaminado é que nascem as rosas mais bonitas. Dizem que é assim, que é no meio do lodo que vem a rosa mais bonita. Mas você vê cemitérios com plantas bonitas, com rosas bonitas e várias pessoas sentadas. Várias pessoas sentadas. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso aí, de que existe um espírito em determinada casa, aquela casa não vai para frente. Então o cemitério não poderia se plantar nada que tudo ia morrer. Se você entrasse no cemitério, você ia sair magro, pálido, doente, seco, entendeu? Porque os camarrupas iam sugar você, ou só é enterrado no cemitério gente boa. Não é isso, Haroldo, mas mais gente boa. Ali é uma comunidade, eu acho. Eu acho que... E ontem eu estava vendo o Rei Leão, aqui em São Paulo, o musical, e aí tem a hora que o Mufasa, pai, explica para o Simba, né? Porque ele pega e fala assim, olha, mas o menino vai herdar até os viadinhos do campo que ficam pulando na savana, aquela coisa toda. E ele fala, mas eles morrem, não é? Por que então que os leões comem ele? Mas ele fala, os leões também morrem e os leões vão virar grama, porque é aquela coisa da nossa matéria, não é? Fertilizar a terra, e aí são esses animais que vão comer a grana. Então é o ciclo da vida ali que ele estava explicando, inclusive o seu corpo como matéria servindo para continuação da vida mesmo. Então eu acho que num cemitério você tem todo tipo de energia, e eu ainda acredito que esse mundo, por mais terrível que ele esteja, é igual o comercial do refrigerante, o bem é a maioria. Eu acredito nisso até no Campo Santo. O cemitério não é chamado de Campo Santo à toa, né? Bom, só para concluir, Márcia. Pois é, a gente se deixa de orientação para quem acredita, para quem não acredita, e adquirir um imóvel onde uma tragédia aconteceu. Bom, é adquirir imóvel, mesmo ter um imóvel, a tua casa, que durante o ano vai assumindo todas as suas formas negativas de pensamento. O carro também é mais comum até com carro. Tem muita morte e crimes dentro de um carro. E esse carro vai ter que ser vendido. Essa professora em Brasília agora encontrada morta dentro do carro. Banho de água azul no carro, qualquer água azul pode ajudar muito. Podem sim procurar casas assombradas, desde que faça o Salmo 66, desde que chame um profissional para limpar, desde que pinte de cal, que é impressionante o que o cal ajuda. Então, existe esses truques. Salmo 66, a gente pega uma Bíblia, deixa aberta na tua casa, no Salmo 66, você não precisa ser salmista, mas ora em voz alta esse salmo, que ele elimina energias eletromagnéticas negativas. Então, meu conselho é esse. E aí não precisa perder o imóvel, basta prepará-lo para um novo ciclo de vida, na verdade. E fazer missa
Por 16. exemplo, 16 missas para o teu avô, para o teu tio que morava no imóvel e desencarnou. Para todos. Pega a lista da turma que morava no imóvel que você quer morar e faz 16 missas para cada alma. Isso ajuda muito a eles serem encaminhados, porque na verdade eles têm que ser encaminhados para poder deixar a gente tranquila, em paz, né? Cada um cumprir o seu ciclo, na verdade, né? Conclusão rapidinha de vocês dois, Saulo. Eu acho que muita gente falou que compraria o imóvel, mas não comprou. Tá. Eu não sei se a pessoa tivesse dinheiro e estivesse precisando, talvez a pessoa comprasse. A pessoa tem que ter uma cabeça muito boa para vivenciar um imóvel. Nesses casos midiáticos, onde você conhece a planta do imóvel, sabe onde a pessoa morreu, e essa sugestão que você comentou poderia sim, acredito eu, trazer problemas de ordem emocional. Eu não tenho essa cabeça boa, não. Claro. Olha, Sônia, eu acho que no fundo todos nós somos uma semente de Deus. E quando nós morremos, a gente volta a fazer parte dessa grande semente que é o universo. É como se você pegasse um gelo, joga na água. Enquanto esse gelo está na água, em forma de gelo, seria nós, unidade. A hora que ele se desfaz, ele se vincula ao todo. Eu acredito que sejamos mais ou menos assim. Nós somos também um pouquinho de Deus e voltamos a Deus. Se você não maltrata de ninguém, você não maltrata de animais domésticos e você procura fazer o bem para o crescimento e o engrandecimento da humanidade, você não precisa ter medo de absolutamente nada, porque você faz parte do que há de mais forte e poderoso nesse universo que muitos chamam de Deus, Jeová, Alá. Não tem que ter medo de absolutamente nada. É a força criadora, realmente. Deixa eu mostrar aqui, né? A da Márcia Fernandes, é muito legal esse livro, eu tenho, vocês podem ter também. Márcia Fernandes, o Salmo Nosso de Cada Dia, para qualquer situação. Qualquer situação de tristeza, um salmo de lamentação, aqui, né? Para passar num concurso, tem aí. Para que serve cada salmo e para que situação triste da sua vida você pode estar usando o salmo. Tá certo. Contatos, Márcia. Telefone, né? 3711-0180. Tá aí na telinha, gente. E o www.marciafernandes.com.br. Eu só queria falar rapidinho que você fez Rádio Capital há muito tempo. Foi. Então eu tenho um programa na Rádio Mundial, que é FM 95.7, segundas, quartas e sextas. É muito bom fazer rádio, né? Muito bem, uma delícia, muito, né? Uma comunicação de massa, realmente. Obrigada, viu, Obrigada Márcia? a você. Um prazer ter você aqui mais uma obrigada. vez com a gente.